Olá, shoppers! Eu sou Michele Nishioka, fisioterapeuta e coordenadora do Departamento de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Ibramed, e hoje eu estou aqui para apresentar o equipamento para vocês, o Sonopulse Aura. O Sonopulse Aura é um equipamento que tem ultrassom de 1 e 3 MHz em dois tamanhos de eras diferentes, de 8 centímetros quadrados e uma era de 1 centímetro quadrado, e agora ele também vem com a massagem Aura para ajudar nos seus protocolos. O ultrassom, ele produz ondas cavitacionais, que gera efeitos tanto térmicos quanto efeitos mecânicos. Isso a gente controla muito em relação ao que a gente utiliza no modo contínuo ou no modo pulsado. Então, quer dizer que a gente pode utilizar ele de maneiras diferentes, gerando mais aquecimento no tecido no modo contínuo ou menos aquecimento no tecido no modo pulsado. E além disso, a gente também tem a frequência, que é um parâmetro muito importante envolvido. A frequência de 3 MHz, ela é muito interessante para trabalhar com os tecidos mais superficiais. Então, trabalhar com flacidez de pele, trabalhar com tecido adiposo, todos esses tecidos mais superficiais são mais interessantes trabalhar com de 3 MHz. Um dos principais diferenciais em relação ao Sonopulse Aura é em relação ao aplicador. O aplicador ele possui dois tamanhos de era. Então, eu tenho uma era de 3 centímetros quadrados e uma era de 8 centímetros quadrados. As duas eras podem trabalhar nas frequências de 1 MHz e 3 MHz. Assim, você consegue utilizar o seu equipamento tanto para a área de estética, como também para a área de reabilitação. Um outro diferencial em relação ao Sonopulse Aura é que agora a gente tem uma nova terapia. Além do ultrassom, a gente tem a massagem Aura. A massagem Aura é interessante para a gente trabalhar principalmente para drenagem linfática e para liberação muscular. Então eu consigo trabalhar também tanto para a área de estética quanto para a área de reabilitação. Quer dizer que a gente tem um equipamento que tem duas terapias diferentes. Isso me traz uma abrangência muito maior em relação à quantidade de protocolos e quantidade de tratamentos que eu consigo utilizar com um único equipamento. E agora, além do ultrassom, nós temos uma outra terapia, que é a massagem Aura. A massagem Aura é uma massagem vibracional, que pode ser utilizada tanto para drenagem linfática, como também posso utilizar para a área muscular. Ou seja, eu posso utilizar a massagem Aura tanto para tratamentos corporais estéticos, como também posso trabalhar na área de reabilitação. O Sonopulse Aura possui uma potência de até 24 watts. Isso é muito importante nos equipamentos de ultrassom, porque quanto maior a era do meu ultrassom, maior eu consigo maior quantidade de potência e isso diminui muito o meu tempo de tratamento. Então, de repente, você tem uma área muito grande para fazer o tratamento e com uma potência muito baixa, uma era muito pequena, demora muito mais tempo para aquele tratamento completo. Então, isso facilita e otimiza muito mais o seu tempo de tratamento. Uma outra coisa muito importante atualmente são os tamanhos dos equipamentos. Geralmente, as nossas clínicas são menores e aí, por isso, a gente veio com um design bem diferente, muito mais portátil, assim fica muito mais fácil para você trabalhar na sua clínica. Para facilitar ainda mais os seus tratamentos, o Sonopulse Aura conta com 51 protocolos pré-programados de ultrassom e mais 7 protocolos pré-programados com a massagem Aura. O ultrassom de 1 MHz, ele produz as ondas cavitacionais, as ondas mecânicas em tecidos mais profundos. Então, o ideal é trabalhar mais na área da reabilitação, que utilizamos bastante, mas também eu posso utilizar na área da estética, em tecidos adiposos que têm uma adipometria maior, eu também posso utilizar. Então, independente da frequência, eu posso utilizar em várias áreas diferentes de trabalho, tanto para estética quanto reabilitação. O que diferencia entre 1 e 3 MHz é realmente a profundidade que vocês querem atingir no tecido. O tamanho da era do equipamento de ultrassom é muito importante, porque quanto maior a era, menor é o tempo de tratamento. Isso é realmente muito importante para a gente, só que também existe um diferencial, porque o cabeçote tem que ficar em contato com o tecido. Então, ter um cabeçote menor também disponível para tratar pequenas áreas é muito importante. Tanto para reabilitação, porque tem áreas como cotovelo,
joelho, que são áreas muito menores e de difícil acoplamento. A era de 1 cm², ela é muito importante para essas áreas. Assim como na estética também é importante. Se eu for fazer um tratamento de cicatrizes, o ideal é ser feito somente naquela região. Então, a era menor, ela também facilita muito o acoplamento e deixar muito mais específico a área de tratamento para aquela região pequena. O ultrassom é uma tecnologia muito utilizada em diversas áreas, mas muita gente ainda tem algumas dúvidas em relação aos principais erros que acontecem na utilização do ultrassom. Então, nós elencamos aqui 4 erros diferentes que podem acontecer com a utilização dele em um paciente. Um deles é em relação ao tempo de tratamento. Para utilizar o ultrassom de maneira correta, adequada e ter ótimos resultados, é necessário utilizar dentro de um tempo específico. Para saber qual tempo que você vai utilizar, eu preciso principalmente saber o tamanho da era do equipamento, que isso vai estar lá nas configurações do seu equipamento. Uma era de 8 cm² e uma era de 1 cm². A gente precisa fazer uma conta em relação à área de tratamento. Vamos imaginar que eu tenha uma área de 5 por 5, 5 centímetros de altura e 5 centímetros de largura. Eu vou multiplicar esses dois valores, que vai dar um valor total de 25 cm² de área de tratamento. Então, lá no abdômen, eu tenho esses 25 centímetros de área do abdômen e eu quero utilizar com a era de 8 centímetros². Então, eu vou fazer uma divisão de 25 dividido por 8, que eu vou chegar no tempo exato, que é mais ou menos em torno de uns 3 minutos dentro dessa área. E por que é importante? Porque senão eu não gero o efeito cavitacional de ultrassom dentro daquela área de tratamento, se eu não ficar aquele tempo específico. Por isso, a conta de tempo em relação à era do seu equipamento é muito importante. Um outro ponto muito importante em relação ao ultrassom é a movimentação. Os movimentos, quando a gente utiliza o ultrassom, têm que ser mais lentos e podem ser movimentos circulares e lentos dentro daquele quadrante que foi demarcado. Esse é um ponto muito importante, porque senão eu não gero todo o efeito cavitacional e o efeito também térmico sobre aquele tecido, se eu utilizar com movimentos muito rápidos. Então, movimentação dentro do tecido é muito importante. Para você ter ótimos resultados e também não ter nenhuma danificação no seu equipamento, o ideal é que o acoplamento dos cabeçotes estejam completamente sobre o tecido. Assim, você evita qualquer excesso de temperatura e, com isso, seus tratamentos vão ser muito melhores. Para gerar as ondas mecânicas do ultrassom, o ideal e é necessário realizar todos os tratamentos com o gel neutro naquela região. Para isso, é muito importante que a quantidade de gel seja necessária naquela área. Não pode ser uma quantidade muito pequena e nem uma quantidade muito excessiva de gel. Caso seja necessário, é possível borrifar um pouco de água naquela região de tratamento também. Assim, evita os excessos de temperatura naquela região também. Para a utilização do ultrassom, é necessário a utilização de gel neutro ou pode ser algum gel com algum cosmético, mas é necessário que seja com uma quantidade específica para conseguir todo o deslizamento naquela região e, com isso, não dar nenhum excesso de temperatura no seu equipamento. A massagem aura é uma terapia que utiliza pulsos de alta tensão que possuem 2 eletrodos. Um eletrodo fica na mão do paciente e outro eletrodo fica no terapeuta. Assim, quando a mão do terapeuta entra em contato com o tecido, é gerada uma massagem vibracional. Essa massagem vibracional ela é muito interessante para trabalhar principalmente drenagem linfática e também pode ser utilizado para aumento da vascularização sanguínea daquela região. Então, é uma terapia que a gente pode utilizar também em profundidades diferentes, porque no equipamento a gente tem a possibilidade de utilizar e ajustar a frequência do equipamento. A frequência pode ser utilizada e ajustada de 10 até 200 Hz. E essa frequência vai atuar bastante em relação a essa profundidade.
Quanto menor a minha frequência utilizada, eu vou atingir tecidos mais profundos. E quanto maior a frequência que eu utilizo e programo no meu equipamento, mais superficial ficam essas ondas vibracionais. Então, significa que eu consigo atingir vários tecidos diferentes de acordo com a minha programação. O interessante também é que, como o Sonopulse Aura ele possui duas terapias, nós podemos utilizar ela em protocolos conjuntos, ou seja, associados em uma mesma sessão. Eu posso utilizar o ultrassom para gordura localizada, por exemplo, e utilizar a massagem aura na sequência com o intuito de realizar a drenagem linfática naquela região. Então, eu posso fazer protocolos ajustados e associados em uma mesma sessão com as duas terapias que possuem no equipamento. Assim como eu posso utilizar também na reabilitação. Posso utilizar o ultrassom para diminuição da dor, para analgesia, e utilizo na mesma sessão a massagem aura para fazer o relaxamento daquela musculatura. E drenagem de hematomas. O Sonopulse Aura já acompanha o cabo para terapia combinada. Para isso, é necessário que tenha o Sonopulse Aura mais qualquer equipamento da linha Neurodin. Assim, eu consigo utilizar o ultrassom associado a uma corrente terapêutica saindo no próprio cabeçote. Isso com esse cabo e mais um equipamento da linha Neurodin. Quando você liga o equipamento, a gente tem duas terapias diferentes, então o ultrassom ou a massagem aura, e cada um deles tem vários parâmetros diferentes para serem utilizados. Então o ultrassom eu consigo utilizar em vários parâmetros, na era de 8 centímetros quadrados ou na era de 1 centímetro quadrado, com a frequência de 1 ou 3 MHz, no modo contínuo ou no modo pulsado, e a gente consegue ajustar toda a questão do tempo. A terapia combinada, que é utilizada com um outro equipamento Neurodin. E aqui eu já tenho todos os parâmetros ajustados ali na tela. Quando você quiser acessar os protocolos pré-programados, é só clicar em Prog Menu. Assim você vai chegar nos protocolos pré-programados do ultrassom, que nós temos vários protocolos, são 51 protocolos diferentes pré-programados para estética e também para reabilitação. Para a massagem aura, eu também posso colocar aqui os protocolos pré-programados. Onde os parâmetros todos já estão pré-determinados. Agora, nós vamos mostrar, então, um efeito realmente da cavitação no transdutor na era de 1 centímetro quadrado. Aqui para vocês verem. À medida que eu aumento a intensidade lá do meu equipamento, a gente consegue perceber a diferença em relação à cavitação que acontece na água aqui no transdutor. Então, à medida que eu vou aumentando, a gente consegue ver esse efeito de cavitação acontecendo. Quando a gente seleciona o ultrassom, vou selecionar a era de 8 centímetros quadrados, com a frequência de 3 MHz, no modo contínuo, por uns 2 minutinhos, sem terapia combinada. E aí eu clico de novo no Next e Start. Vou colocar aqui um pouquinho de água para fazer o teste de cavitação. Agora com a era de 8 centímetros quadrados, para vocês verem também essa diferença em relação à cavitação. Aqui nós utilizamos a frequência de 3 MHz e como ela é mais superficial, a gente consegue perceber uma cavitação diferente do ultrassom de 1 MHz.